Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos falando sobre Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. O texto sagrado nos diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, que não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Que texto precioso da palavra de Deus. Esse texto nos fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, e nós podemos aprender com esse texto sagrado do Evangelho de Jesus Cristo lições preciosas para a nossa vida. O texto nos informa que Jesus ele voltou para Cafarnaum. E a notícia correu que ele estava em casa, a notícia se espalhou, porque Jesus havia feito muitos milagres. Vimos no capítulo 1 que Jesus curou, libertou, curou pessoas de opressões malignas, né? E esses milagres todos fizeram com que essas pessoas desejassem voltar para receber um milagre, para receber uma cura. E Jesus estava ali em Cafarnaum de volta, na casa possivelmente de Pedro e da sua sogra, e a notícia se espalhou que ele estava ali. E a Bíblia diz então no verso 2 que afluíram para ali muitas multidões, muitas pessoas, nem mesmo na porta havia lugar para eles, né? E o texto diz que Jesus anunciava-lhes a palavra, né? Ou seja, a prioridade de Jesus era anunciar a palavra. Uma multidão estava ali à porta da casa e Jesus estava anunciando o evangelho, anunciando a palavra, né? Essa era a prioridade de Jesus, anunciar o evangelho. Era a prioridade na agenda de Jesus e deve ser também a prioridade na nossa agenda. As pessoas estavam ali querendo, primeiramente, milagres, curas, alguma manifestação sobrenatural, mas a prioridade na agenda de Jesus era pregar o evangelho, era anunciar o evangelho. Por isso que o versículo 2 dá ênfase que Jesus anunciava-lhes a palavra. Essa também deve ser a prioridade em nossa agenda, anunciar a palavra, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, quando elas entendem a palavra de Deus, quando elas recebem a palavra de Deus nos seus corações, elas recebem também, consequentemente, fé. A fé dessas pessoas são alimentadas pela palavra, a fé dessas pessoas é nutrida pela palavra, a fé cresce por meio da palavra e as pessoas recebem fé para a salvação e também fé para a cura, para a libertação por meio da palavra, por meio do evangelho, de ouvir a mensagem de Cristo, de ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que essa era a prioridade na agenda de Jesus, anunciar a palavra, anunciar o evangelho. O texto nos informa mais no versículo 3 em diante, que alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico, né? Alguns foram ter com Jesus, com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, esses 4 homens levaram um paralítico a Jesus, aquele homem que estava já há muito tempo sem poder andar, sem poder se locomover. E esses 4 amigos, movidos de compaixão,
com um coração cheio de compaixão, um coração compassivo, levaram um amigo paralítico a Jesus. Que tremendo, que fé sobrenatural. Isso é maravilhoso quando nós temos pessoas dispostas a levar um amigo a Jesus, quando nós temos pessoas dispostas a levar pessoas a Jesus Cristo. E esses 4 amigos aqui estavam dispostos a levar o seu amigo paralítico a Jesus. E mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de uma barreira, né? Porque o texto nos informa no versículo 4, não podendo aproximar-se dele, ou seja, eles não puderam aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Então a multidão ali era uma barreira, a multidão ali, de certa forma, era um obstáculo, porque enquanto aqueles 4 amigos estavam dispostos a levar o seu amigo a Jesus, o amigo que estava paralítico, o amigo que estava doente a Jesus, porque eles sabiam que Jesus poderia curá-lo, porque eles sabiam que Jesus tinha algo de especial para aquele amigo, e eles desejavam, eles amavam aquele homem ao ponto de levá-lo a Jesus. Mas eles encontraram uma barreira, eles encontraram ali um obstáculo, que era a multidão. O texto diz que eles não podiam se aproximar de Jesus por causa da multidão. O que eles fizeram? Eles tiveram uma fé criativa, porque a fé, ela não vê obstáculos. Quando realmente nós estamos dispostos a levar pessoas a Jesus, ainda que existam barreiras, ainda que existam dificuldades, essa fé, ela se torna uma fé criativa. E eles tiveram uma atitude criativa, uma atitude incomum, uma atitude que não havia acontecido antes, que não há registro, pelo menos aqui nos evangelhos, de outros que fizeram isso. O que eles fizeram? Eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao lugar em que Jesus estava, ou seja, eles descobriram o telhado no ponto correspondente ao lugar que Jesus estava, e eles fizeram o quê? Uma abertura naquele telhado e baixaram o leito em que o doente estava, em que o paralítico estava, até ao ponto em que Jesus estava, até os pés de Jesus. Então, que fé criativa, que fé sobrenatural. Isso é uma lição para nós, porque a gente, quando nós temos no nosso coração o desejo de levar um amigo para Jesus, um desejo de levar um familiar a Jesus, um desejo de levar a Jesus alguém que precisa do toque de Jesus, alguém que precisa da cura de Jesus, alguém que precisa da salvação de Jesus, que precisa do perdão de Jesus, que precisa da cura que só o Senhor Jesus pode dar, também muitas vezes se levantarão obstáculos, muitas vezes se levantarão barreiras, e nós não podemos nos desculpar dizendo assim, há obstáculos, há barreiras, eu não vou levar o meu amigo ou meu familiar a Jesus. Não, pelo contrário, nós podemos, pela fé, vencer esses obstáculos e levar aqueles que nós amamos, aqueles que nós queremos que experimentem um toque de misericórdia, de graça, de perdão, de cura e salvação de Jesus. Nós podemos, pela fé, vencer qualquer obstáculo para levar essas pessoas a Jesus. E aí o texto deixa bem claro que eles tiveram uma fé criativa, porque eles descobriram o telhado e eles levaram aquele homem paralítico por meio daquele telhado, abaixaram aquele homem, o leito onde ele estava, até os pés de Jesus. Então eles tiveram fé e uma fé criativa capaz de vencer qualquer obstáculo. No versículo 5, Jesus diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Que tremendo isso. Jesus primeiro cura aqui a alma daquele homem. Jesus cura as emoções daquele homem, chamando ele de filho. Jesus chamou aquele homem de filho, né? Trazendo cura para a alma dele, trazendo cura para o seu interior. Mas agora também Jesus vai tratar diretamente com a causa principal do problema, que é o pecado. Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. É claro que nem toda enfermidade é consequência direta do pecado pessoal, mas o que Jesus está nos mostrando aqui, que nesse caso específico aqui era, e que de alguma forma, né, todo mal no mundo é consequência direta do pecado original. Então Jesus trata aqui com a questão principal, que é a questão do pecado. E o texto começa dizendo assim, vendo-lhes a fé, ou seja, Jesus viu a fé deles, viu a fé dos 4 amigos que levaram o amigo paralítico a Jesus, e viu também a fé do próprio paralítico, porque aquele paralítico creu, ele confiou, ele foi capaz de se arriscar, porque ele poderia ter caído, né, se machucado, mas ele foi capaz de se arriscar porque ele tinha fé, ele sabia que Jesus poderia curá-lo, ele sabia que Jesus poderia libertá-lo daquele mal. E aí quando ele vai a Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para ele é, filho, os teus pecados estão perdoados, porque Jesus sabia que o perdão dos pecados era suficiente para trazer cura, libertação, transformação para a vida daquele homem. A palavra de Deus
nos diz em Salmo, capítulo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, no Salmo 103, versículo 3, quando o salmista diz, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, ou seja, ele é aquele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas doenças, o salmista nos mostra que muitas vezes, quando nós somos perdoados, quando nós alcançamos o perdão de Deus em Cristo Jesus, consequentemente, o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções são saradas em consequência do perdão de Deus em nossas vidas. E Jesus sabia disso, que naquele caso, aquele homem precisava primeiro receber o perdão de Deus. O que acontece? Versículo 6, os críticos de Jesus se levantam, porque versículo 6 diz assim, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, em seus corações, os escribas, que eram aqueles que faziam as cópias da lei, eles começavam a razoar, eles eram os religiosos da época de Jesus, eles começavam a pensar no seu coração. Por que ele fala isso? Por que ele está falando desse modo? Isso é uma blasfêmia, ninguém pode perdoar pecados senão um que é Deus. Em certo sentido, eles tinham razão, realmente, só Deus pode perdoar pecados. Porém, eles não entendiam que Jesus é Deus Filho, era o Deus Filho encarnado. Eles não tinham essa compreensão, eles não tinham esse discernimento espiritual e eles não tinham essa verdade revelada ao coração deles. Por isso, eles pecaram contra o Senhor Jesus. E o texto diz assim, Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes, por que razoais sobre estas coisas no vosso coração? Então Jesus percebeu, sendo ele divino, sendo ele Deus, Jesus percebeu, Jesus teve a certeza, a clareza que eles estavam enganados quanto à origem de Jesus. E Jesus disse, olha, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, né? Então Jesus deixou bem claro que seria mais fácil apenas dizer, estão perdoados os teus pecados, não haveria como provar, porque é algo espiritual, não teria como provar que o pecado daquele homem realmente estava perdoado, se simplesmente ele dissesse, estão perdoados os teus pecados. Mas Jesus disse, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, claro que dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, seria muito mais difícil, porque ele teria que provar com o homem realmente andando. Aí Jesus diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus agora, usando a sua autoridade como Filho de Deus, ele já declarou que o homem está perdoado dos seus pecados, agora ele se volta para o homem e diz, olha, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o texto deixa claro que ele imediatamente se levantou, no mesmo instante se levantou, tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então, no mesmo instante, aquele homem foi completamente curado, evidenciando assim a autoridade não apenas de Jesus como um homem ungido, mas dele como filho de Deus, dele como filho do homem. Esse título, filho do homem, que ele invoca para si mesmo aqui, é um título messiânico, e Jesus está declarando para aqueles discípulos e também para aqueles judeus que ele era o Messias esperado do povo de Deus, que ele era aquele que havia de vir, que ele era realmente o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus Filho encarnado, e ele está provando isso para aqueles homens, declarando não apenas o perdão, mas também a cura daquele paralítico. Que texto precioso, que lição preciosa. Muitas vezes nós precisamos receber o perdão para também receber a cura. Se estamos enfermos, se estamos doentes, muitas vezes o perdão já será suficiente, porque muitas vezes algumas enfermidades, não todas elas, mas algumas enfermidades podem ser origem do nosso pecado, e nós precisamos receber então o perdão dos nossos pecados para consequentemente receber a cura. Que Deus possa abençoar essa palavra em seu coração, que Deus possa guardar você nessa verdade e que você possa experimentar as bênçãos de Deus em sua vida, experimentar a bondade de Deus, a graça do Senhor em sua vida, o perdão do Senhor em sua vida. Lembre-se,
Lembre-se, Jesus é sempre misericordioso e sempre que nos aproximamos dele em fé, ou sempre que levamos para ele amigos ou familiares em fé, o Senhor Jesus Cristo vai tocar com seu perdão, com sua cura, com a sua libertação, com a sua bênção. Que esta bênção venha sobre você e venha sobre sua casa. Que você também seja um instrumento de Deus para levar os seus amigos e os seus familiares a Jesus. Deus te abençoe, seja curado, seja abençoado. Shalom, shalom, graça e paz.